Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje vamos aprender sobre Moisés. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar então os nossos olhos, pensar em Jesus. Senhor Jesus, querido amigo, obrigada por estarmos aqui reunidos. Fica conosco durante a aulinha de hoje e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos lá? Vocês acham que existe alguma coisa além do que isso que a gente pode ver, do que o ouvido ouve, o que a gente pode perceber? Será que existe algo além do que a gente não pode ver? Sim, a Deus, aos espíritos. Você sabe o que é Deus? Deus é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas que existem. Há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer na Terra, mais de 1000 anos antes, no tempo de Moisés, as pessoas que aqui viviam não entendiam que existe outras coisas mais além do que a gente pode ver. Naquele tempo, as pessoas não sabiam que existia um só Deus, um só Criador. Então, eles adoravam muitas coisas como se fossem deuses. O sol, a lua, animais, plantas, tudo para eles era considerado Deus. Isso é chamado de politeísmo, quando você tem vários deuses. Então tinha pessoas com cabeça de animais, bezerros de ouro, vários deuses. Também naquele tempo as pessoas eram muito rudes, não tinham muitas leis, não tinham conhecimento. Então, se alguém matava outra pessoa, eles matavam a pessoa. Se você roubasse, você tinha a mão cortada, a orelha cortada. Se você falasse mal do outro, eles cortavam sua língua. Então, eram muito difíceis as regras naquele tempo. Eles chamavam de olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o que você fez, você vai receber na mesma moeda. Então, Deus, vendo as pessoas vivendo daquele jeito, adorando vários deuses, sem saber que existia um Deus só, e também sendo tão brutos, tão rudes, né? E rancorosos, ele resolveu fazer 3 revelações aos homens. O que são revelações? Revelações divinas são quando Deus manda emissários de luz, mensageiros, profetas, para trazer conhecimentos que nós não conseguimos aprender sozinhos, só com a nossa inteligência, com a nossa percepção. Então, ele quer nos ajudar a progredir, né? A melhorar. E na época, os homens não compreendiam as coisas espirituais. Então, Deus mandou a revelação em 3 partes. A primeira revelação coube a Moisés. Ele foi o profeta que tinha essa missão de revelar que existia um Deus único. A segunda revelação foi mais de 1200 anos depois. Foi Jesus que ficou incumbido dessa missão. Ele tinha que ensinar a lei de amor para nós, que a gente aprende até hoje, né? A terceira revelação foi mais de 1700 anos depois que Jesus veio. Foi a doutrina espírita, que foi revelada por vários espíritos, através de vários médiuns, não é? Então, vamos aprender sobre a vida de Moisés. Moisés viveu 1250 anos antes de Jesus Cristo. Ele foi um profeta hebreu. Ele nasceu no povo hebreu. Ele era médium e também fazia leis naquela época. Moisés nasceu no Egito, no país onde tem as pirâmides, há muito tempo atrás, por volta de 1250 anos antes de Cristo. Ele era filho de escravos, os hebreus. Existia um rei no Egito que conquistava muitas terras para ficar mais rico, né? E numa dessas guerras ele trouxe um povo inteiro, os hebreus. Ele conquistou aquele povo, prendeu e levou para a terra dele,
para que eles fossem trabalhar nas construções, sem o direito de voltar para a terra onde eles vieram. Um dia esse rei percebeu que os hebreus estavam aumentando muito, eles tinham muitos filhos, e mandou matar todas as crianças que nascessem naquele ano, porque ele achou que eles poderiam se revoltar e tinha muita gente, seria perigoso. Ele mandou matar todos os hebreus que nascessem naquele ano, os bebês. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses, mas depois não conseguiu mais. Aí ela colocou ele numa cesta e pediu para a irmã dele deixar ele no rio, para ele descer rio afora, para ver se alguém pegava ele e ele não fosse morto, né? Tentar salvar ele. Então, a irmã do Moisés colocou ele no rio que a princesa tomava banho toda manhã. E a princesa viu aquele bebê bonito, gordinho, bem lindo, e adorou ele na mesma hora e adotou ele como filho. A mãe de Moisés conseguiu ser contratada como escrava no palácio da princesa. Então ela conseguiu cuidar do filhinho dela, mesmo sem falar que era filho dela. E ela educou Moisés acreditando que havia um Deus único, como os hebreus, na religião dos hebreus. Moisés foi educado como se fosse um príncipe, ele tinha todas as regalias, brincava pelo palácio, corria e tinha todos os direitos de um príncipe egípcio. Um dia, ele foi passear pelo palácio, fora do palácio, e viu um guarda maltratando um escravo. Ele foi tentar ajudar o escravo e acabou matando o guarda com uma pedra. Então, isso causou um grande problema para ele. O rei Ramsés, quando descobriu que Moisés tinha matado, o guarda ficou furioso. Então Moisés fugiu, porque ficou com medo de ser condenado à morte. Fugiu para o deserto. Lá ele conheceu a sua esposa, casou-se, viveu muitos anos. Ele cuidava de ovelhas, ele era um pastor. Os pastores são uma profissão desprezada pelos egípcios. De príncipe que ele era no palácio, que tinha aprendido toda a sabedoria dos egípcios e vivia na riqueza, Moisés teve que passar a viver uma vida humilde, com simplicidade, trabalho, para que ele pudesse aprender a ser um líder que ele viria a ser no futuro. Porque se ele continuasse lá no palácio, na mordomia, sem aprender a trabalhar, ele não ia compreender o que quem trabalha necessita, Deus lhe deu então uma oportunidade de viver na pobreza e aprender a vencer seu orgulho, porque ele tinha uma importante missão. Um dia, Moisés estava cuidando das ovelhas no campo e viu um arbusto em chamas, uma árvorezinha em chamas. Só que as folhas não queimavam, tinha fogo, mas não ardia, não queimava. Aí ele se aproximou para ver o que era e percebeu um espírito de luz, um anjo, que falou que ele tinha uma missão muito importante, que Deus ia ajudá-lo e ele ia libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés, então, foi falar com o rei, voltou para o Egito, que ele morava no deserto, e foi procurar o rei para falar com ele, para libertar o povo hebreu da escravidão. Aquele rei que tinha ficado bravo com Moisés já tinha morrido, já era outro rei, Outro rei que já tinha sido eleito. O rei não quis libertar os hebreus eram escravos e serviam muito, faziam muitos trabalhos, geravam riqueza para os egípcios, Então o rei não quis libertar os hebreus de jeito nenhum. Então Moisés avisou o rei que se ele não libertasse os hebreus, haveria uma série de pragas no Egito. Ele foi avisado pelos espíritos que ia acontecer isso.
Os peixes iam morrer, ia haver enxames de insetos, muitas pragas. As crianças primogênitas, os filhos mais velhos dos egípcios iam morrer, inclusive o filho do rei. Esses sinais só seriam evitados se o povo hebreu fosse libertado. O rei se negou a obedecer, então tudo isso aconteceu. Culminou na morte do filho do rei. Entristecido com a morte do seu filho e com medo, o rei acabou cedendo e deixou o povo hebreu ir embora com Moisés. Então Moisés guiou cerca de 600.000 pessoas do Egito até uma terra desconhecida, mas prometida por Deus. Enquanto isso, o faraó mudou de opinião e saiu atrás dos hebreus com um grande exército. Moisés, para fugir da perseguição do rei, os conduziu por um caminho estranho. Era onde os dois mares se encontravam. Moisés sabia que enquanto a maré não subia, dava para passar, mas com a maré alta era impossível transpor o canal. Sabendo disso, como ele era grande conhecedor da região, ele apressou o povo para passar por ali exatamente quando a maré estava baixa. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram a se unir, subiram, afogando os egípcios e o próprio rei. Morreu todo mundo. A viagem pelo deserto foi muito difícil. Foram 40 anos. Não havia água, nem casas, nem plantas, só areia e pedra, pelo deserto. Moisés dizia para o seu povo: quando atravessarmos o deserto, chegaremos a um lugar muito bonito, onde há rios, plantas, árvores, frutas, muitas flores. Vamos para nossa casa. Com a ajuda de Deus, o povo foi vencendo as dificuldades até chegarem numa montanha chamada Sinai. Lá em cima, alguns espíritos esperavam por Moisés para lhe dar um recado enviado por Deus e que deveria ser transmitido a seu povo e a toda a humanidade. Esse recado era os 10 mandamentos. Moisés era médium. Ele escreveu os 10 mandamentos nas pedras e desceu o morro para mostrar para o seu povo. A gente vai aprender sobre os 10 mandamentos na próxima aula. Então eles caminharam, foram aprendendo sobre os 10 mandamentos que Moisés foi ensinando, foram deixando de adorar aqueles muitos deuses, passaram a acreditar num Deus único. E quando chegaram à terra prometida, lá era muito bonito e todos ficaram muito agradecidos a Deus. Os 10 mandamentos representam a lei de Deus e até hoje são o roteiro para a nossa vida. Você conhece algum mandamento? Vamos pesquisar? Então vamos fazer nossa prece de encerramento? Senhor Jesus, agradecemos pela nossa aulinha de hoje sobre Moisés. Abençoa nossa semana, nos proteja. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Não faltem, nós vamos aprender sobre os 10 mandamentos.